Bom, voltando ao nosso conteúdo, né, eu resolvi dividir a aula em vídeos de cerca de 15 a 20 minutos, pois dessa forma se torna menos cansativo, para que vocês possam acompanhar o conteúdo e não ser tão maçante aí para vocês. Então agora, a gente retomando o conteúdo, na lâmina que paramos no vídeo anterior, né, nós temos aí a situação, né, como eu vinha falando, que a grande alternativa aí dos portugueses, né, dos povos europeus, mas essencialmente os portugueses, especialmente os portugueses, né, era buscar os produtos diretamente na Índia, né, enfim, no Oriente, né, não só na Índia, na China, né, mas chamamos aí de Oriente. Né? Então, buscar especiarias e também, né, buscar metais preciosos. Havia uma falta, né, e havia uma demanda por esses metais. Temos que lembrar que lá no Império Romano havia moeda, né, se cunhava moedas, se produzia moedas para o comércio, que era muito efetivo. Durante a Idade Média, o comércio deixa de existir, os feudos são basicamente autossuficientes, e aí então você já não precisa mais de moeda. Né? Mais tarde, com o renascimento das cidades, né, como a gente já viu naquele gráfico exibido anteriormente, se há uma necessidade de cunhar moedas novamente, já que é o grande elemento aí que facilita o comércio e facilita as trocas comerciais, para que não se viva lá do escambo ainda. Né? Então, especiarias, buscar metais preciosos e também o objetivo, né, por isso que a Igreja Católica vai apoiar tanto as cruzadas quanto essas navegações, né, a Igreja Católica vai estar aí participando de forma bastante ativa, levar a fé cristã a outros povos, a outras regiões do planeta seria algo também importante aí para essas pessoas dessa época. Tá? Então você tem uma união aí de interesses entre a burguesia desejando fazer comércio e a Igreja Católica desejando levar a fé cristã a outras regiões do planeta. A burguesia, como eu já falei, ela tem interesse, né? Ela vai atender os interesses da Igreja Católica também, e ela vai atender também ao interesse de algo que vinha surgindo naquele momento, né? Que era um Estado centralizado. Até a Idade Média você tinha os reinos eram divididos em feudos, né? Basicamente esses feudos eram autônomos, né? Então isso dificultava o comércio, como já vimos lá no primeiro ano com o renascimento das cidades, né? E conforme vocês já puderam ver aí na revisão que foi feita até então, até abril, né? Agora havia o surgimento aí dos primeiros estados absolutistas, né? E a burguesia apoiava o surgimento desses estados absolutistas. Então você tinha aí, de alguma forma, uma união de três interesses. A burguesia querendo fazer comércio, ela apoiada pela Igreja Católica que desejava levar a fé até outras regiões do globo terrestre, e o Estado absolutista, o rei, né? Ainda não o rei, mas já em breve, em pouco tempo, o rei que deseja governar o seu território sem aquele poder dividido entre os diversos senhores feudais. Então você tem a união aí de três elementos, né, de três forças, né, que vão sustentar as grandes navegações. Né, e só assim, realmente, para que se pudesse enfrentar as diversas lendas, né, que existiam naquela época, né, que se pudesse enfrentar os verdadeiros desafios que a Igreja, que a Idade Média, né, havia construído no imaginário das pessoas daquele momento lá. Percebam que na maioria das cidades antigas, Florianópolis é um exemplo, ao contrário dos dias de hoje, quando alguém compra uma casa de praia, se espera que essa casa ou esse apartamento esteja com a visão mais ampla possível para a praia, né, com a casa voltada para a frente da casa, voltada para a praia, porque é um local onde a sociedade atual, ela de alguma forma tem uma relação positiva com a praia, com o mar, né,
com o oceano. Já na Florianópolis do casario antigo, as casas são construídas, entre aspas, de costas para o mar. Né? A frente da casa é construída para a rua. Né? E a parte dos fundos da casa ficam voltadas para o mar. Por quê? Durante a Idade Média, o mar representava tudo que de pior podia existir. Era do mar que vinham doenças novas, era do mar que vinham povos invasores desconhecidos, né? Por exemplo, os vikings, que foram que provocaram inúmeros conflitos, né? Guerras, levando à morte para os europeus. Né? Então você tinha invasores, doenças, problemas vinham do mar. Né? Então as sociedades antigas não tinham essa boa relação com o mar como nós temos hoje. Né? Então vencer o medo era o primeiro passo. Né? E para que vencer o medo e a superstição é necessário que haja aí avanços científicos. Né? Esse não é o primeiro, mas é um dos primeiros mapas do mapa mundi, né? É o mapa de Ptolomeu. Vejam que ele mostra aí 3 continentes. Fui eu que adicionei ali os continentes, então não estariam presentes esses nomes, né? O mapa de Ptolomeu ele mostra aí África, Europa e Ásia, né? Apesar de ser ainda bastante rudimentar, né? Se percebe que ele tem alguma similaridade aí com o mapa mundi atual, né? Então, não mostra nesse mapa, por exemplo, aonde é que termina o continente africano, por exemplo, né? Até onde que você tem que navegar para chegar até a parte sul do continente africano, se é que ele existe. Lembrando que ainda prevalecia a imagem de que a Terra seria um elemento plano, né? E ela seria coberta por uma abóbada, né? Que representa o céu. Né? Então, ainda se tinha esse tipo de imagem que vinha desde a Idade Média e se mantinha, né? Esse tipo de visão, né? Sobre a Idade Média. Tá? Então, vencer o medo só seria possível através de conhecimento. Né? E os portugueses vão ser pioneiros nesse aspecto. Né? A escola de Sagres é tida aí como uma grande escola de cartografia, de navegação lá em Portugal. Então os portugueses vão investir em navegação, né? Na navegação uma navegação segura, né? O mais segura possível, através do desenvolvimento de técnicas, de mapas e tecnologias capazes de tornar essas viagens mais seguras. Né? Portugal, além outros aspectos que marcam o pioneirismo português, nós temos aí a estabilidade interna. Os portugueses haviam expulso os mouros, né? Os muçulmanos das suas terras já há algum tempo, então eles tinham uma certa estabilidade interna. E é em Portugal que se forma o primeiro Estado Nacional, muito antes de qualquer teoria, qualquer filósofo ter falado sobre essa nova forma de organização, né? Um Estado centrado na figura de um rei com poder absoluto sobre todo o reino. Né? Essa forma de organização do Estado, ela surge no primeiro local da Europa, foi em Portugal. Né? A tradição Portugal já tinha uma tradição principalmente comercial. Lisboa já era um grande porto comercial que ligava o norte da Europa ao sul, né? à região do Mediterrâneo. Eles tinham essa tradição já de se lançar ao mar, né? Através da pesca ou através do comércio marítimo. O fim da expulsão dos árabes ou mouros, né, da região da Península Ibérica na região de Portugal, né? A Espanha vai demorar um pouco mais para fazer isso, se dá lá em 1415 com a conquista de Ceuta, né? Ceuta no norte da África já. Né? E já ao chegar na África, os portugueses começam, né, iniciam um processo aí de perceberem, né,
que haviam grandes riquezas ao sul da África, né? Então havia aí ouro, havia marfim, haviam outros produtos aí de interesse dos portugueses no sul da África. Então, ao conquistar Ceuta, já perceberam, né, essas possibilidades comerciais, né? Essa navegação, como eu falei, ela precisa ser mais segura, né? Ela precisa ter, né, se ter mais certeza de que se vai chegar ao ponto que se deseja, né? E que não seja uma aventura onde se lança ao mar sem qualquer certeza, né? Então há o desenvolvimento de novas técnicas de navegação, a construção das caravelas é algo que vai ser aí importante, né, por os portugueses, né, o grande, né, a grande nau, o grande navio que vai possibilitar esse périplo africano ou a carreira africana, né, para o Oriente, ela vai ser possibilitada por esse novo tipo de navio, né, que é a caravela. A bússola já se conheciam os indianos, os chineses, e os árabes já conheciam a bússola e os portugueses vão trazer ela para o uso, né, durante as navegações, e o astrolábio, né, que você conseguiria medir através da aplicação lá do Teorema de Pitágoras, você conseguiria localizar estabelecer a sua localização, o quanto que você estava mais ao norte ou mais ao sul, a partir da medição aí de alguns pontos, né, ou estrelas, por exemplo, no céu, certo? Então, eram alguns instrumentos que tornavam essas navegações algo mais próximo, mais distante, não próximo, mas mais distante de uma aventura, para tornar isso um pouco mais previsível, né? Não se poderia sair ao mar, no Oceano Atlântico, num barco que para os padrões da época era grande, mas para os padrões atuais é muito pequeno, né? Numa aventura sem nenhum preparo para que isso ocorresse, né? E aí obviamente que nós tínhamos também todas as lendas, né, que existiam naquele momento aí, né, que simbolizado aí por essa charge aí, né, os monstros marinhos, as bruxas, enfim, todas aquelas criaturas fantasiosas que existiriam no mar, né, enfim, o pessoal gosta muito aí de lembrar do Kraken, né, porque tem aí no Pirata do Caribe, né, a figura desse monstro mitológico aí, né, que afundaria navios e devoraria navios, e enfim, né? Então os portugueses precisavam vencer isso e a ciência foi o caminho para vencer a ignorância, né, para vencer o misticismo, para vencer de alguma forma todo aquele conhecimento mitológico que existia na Europa, né? Na Idade Média, para ser vencido, ele foi usado a ciência como um grande meio para que isso acontecesse, né? Chama a atenção de vocês aí sobre os três grandes nomes, né? Houveram muitos outros, né? Muitos outros que foram estabelecendo essa volta, né? Em torno do continente africano. Ela demorou 100 anos para se descobrir esse trajeto, né? Então, basicamente, se demora aí 100 anos não para um navio sair de Portugal e chegar na Índia, mas para se estabelecer uma rota, né? Então, não pensem em 100 anos contínuos, né? Você precisava estabelecer uma rota que saísse de Portugal até a Índia. E essa rota você teria que ter, por exemplo, postos de abastecimento, portos amigos, né? Então você precisava estabelecer locais para que esses navios pudessem ser abastecidos, locais para que esses navios pudessem receber água potável e também receberem animais para o consumo, né? Alimentos e assim por diante. Então não é uma viagem de 100 anos, né? São 100 anos para desenvolver uma rota, né? Locais de parada e assim por diante. O grande nome, né? O primeiro nome aí a ser destacado aí é o nome do Bartolomeu Dias, né? Ele vai chegar no Cabo das Tormentas, né? Então
e a partir dali ele vai renomear, né, aquele local como Cabo da Boa Esperança, né, porque ali, né, chegaria-se ao fim do território africano, hoje na África do Sul, no caso, né, e se renovaria as esperanças dos europeus aí para chegar, dos portugueses para chegar na Índia. O segundo grande navegador que eu destaco aí é o Vasco da Gama, né? Percebam que você tem ali no meio do mapa, você tem um grande círculo, né? Que fazia com que, se vocês verificarem, fazia com que os navios que passassem por perto dele no continente africano, eles eram empurrados em direção ao continente sul-americano, tanto por correntes marítimas quanto pelos ventos. E havia um grande medo, né? Talvez fosse um grande pavor dos marinheiros naquele momento, fosse você ficar à deriva no Oceano Atlântico. E ali existia uma região de calmaria, né? Então poucos ventos em determinadas épocas do ano. Então desviar daquela região que está sendo assinalada ali pelo círculo, ela era importante. Então com isso os navegadores já se aproximavam do continente sul-americano, né? Mas por que se demorou tanto tempo, né, entre Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral? Por que se demorou tanto tempo para que se chegasse ao Brasil? Se demorou exatamente porque a certeza de lucro estava no Oriente, né? A certeza, o objetivo dos portugueses nunca foi conquistar terras, nunca foi ocupar terras. Os portugueses pretendiam estabelecer rotas comerciais e ganhar dinheiro, gerar riqueza através dessas rotas comerciais. Era assim esse era o objetivo. São 100 anos tentando fazer isso, né? Então, chegar ao Brasil seria algo que para os portugueses não representava um grande ganho, né? Uma grande promessa de lucros naquele momento. E aí, finalmente, Pedro Álvares Cabral, que sai de Portugal e vai até a Índia, né? E na passagem, né, aquela história que geralmente se conta de que os navios se perdem no meio do Oceano Atlântico e vêm parar no Brasil. Mas, geralmente, não se conta lá no ensino fundamental, né, nas séries iniciais lá, que depois de ter se perdido no meio do Oceano Atlântico, apesar dos instrumentos que eles tinham, apesar de tudo isso, eles seguem para a Índia, né? Eles não retornam, né? Se você está perdido no meio do Oceano Atlântico, o mais óbvio seria retornar, né? Essa aí seria uma das provas de que eles já sabiam do território brasileiro, do território aqui na América do Sul, né? Mas que não tinham interesse nesse território, né? Esse território, só para a gente ter ideia, ele demora 30 anos, né, para começar a ser ocupado pelos portugueses. Então não havia um grande interesse. Como eu falei, né, a certeza de lucro está na Índia e não no Brasil, né? Antes um pouquinho, Vasco da Gama, como eu já tinha falado, né? Eu já tinha destacado, Vasco da Gama vai até a Índia, só que Vasco da Gama, ao chegar na Índia, essa viagem foi muito demorada, né? Geralmente, os portugueses eles sofriam aí com algumas doenças, né? Como é o caso do escorbuto, né? Sofriam com a perda dos dentes, por exemplo, chegavam em péssimas condições lá na Índia, né? E muitas vezes maltrapilhos e por aí vai. E aí chegam o Vasco da Gama lá na Índia para fazer comércio com o Marajá indiano, o Marajá coberto de ouro, né? E aí chega o Vasco da Gama dizendo que seria o representante de um grande rei europeu, né? O Marajá deve ter visto o Vasco da Gama em situação deplorável, imaginado que grande rei mandaria um maltrapilho como ele lá para fazer comércio, né? O Vasco da Gama acaba conseguindo trazer alguns produtos da Índia, né? Mas antes de sair de lá ele bombardeia a cidade de Calicut, se não me engano. E aí já se cria um problema aí para o comércio ser de fato efetivado, né? Por isso que ao invés de mandar um navegador, né, um homem aí preparado para estar ao mar, né, acostumado com as durezas da navegação, o rei português escolhe Pedro Álvares Cabral, um nobre,
que se você colocasse dentro de uma canoa e mandasse ele remar até a margem do outro rio, provavelmente ele não conseguia. Cabral não era um navegador. Cabral era um grande nobre português. Se cria a maior esquadra de navios já criados até aquele momento e se manda na Índia para poder tentar mudar a imagem que Pedro Álvares Cabral havia deixado. Então se cria, se leva vários presentes, né? Pedro Álvares Cabral levou azeite de oliva e panelas para dar para o Marajá indiano, e agora Cabral leva uma grande comitiva de nobres, pessoas prontas, né? Não encrudecidas, né? Não endurecidas pela vida no mar, mas sim nobres que estão acostumados aí a sentar à mesa, a negociação, né? E assim por diante. E Cabral tem uma grande recepção na Índia, ao contrário de Vasco da Gama, certo?